Boa tarde a todos, estamos aqui na TV Floripa para apresentar o programa ACE na TV. Programa que vai ao ar todas as terças-feiras às 17 horas, com reprises às sextas-feiras às 20 horas e aos sábados às 19h30 horas. Você também pode assistir no www.tvfloripa.org.br. Este é um programa da Associação Catarinense de Engenheiros, entidade precursora da engenharia catarinense, fundada em maio de 1934, hoje com 79 anos, que tem como seus objetivos principais congregar, representar e defender os interesses dos seus sócios, estimular o desenvolvimento técnico e científico dos profissionais voltados à engenharia. Temos também os objetivos de promover atividades culturais, atividades sociais e atividades esportivas para o nosso quadro social, interagindo com outras associações e com outras entidades de classe e outras profissões. A ACE também participa diretamente de diversos debates, fóruns e se integra com a comunidade em questões voltadas ao interesse da comunidade. Hoje nós estamos aqui com o professor Roberto de Oliveira, engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, natural da cidade de Palhoça, e que é um prazer tê-lo aqui conosco, o professor Roberto. O professor Roberto de Oliveira é diretor técnico da Associação Catarinense de Engenheiros e participa de diversos fóruns, representando a ACE, representando outras entidades, na discussão do problema da mobilidade urbana. Então, hoje, professor Roberto, como é que você vê essa questão da mobilidade urbana de uma maneira geral? É um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu vejo o problema da mobilidade urbana está sendo encaminhado de uma maneira que eu tenho sempre criticado a partir do instante que, quando se fala em mobilidade, o ser humano ele está dentro de um veículo e a prioridade de qualquer cidade é para o pedestre. Então eu costumo sempre criticar a filosofia que está embutida no nome mobilidade e uso, ao invés disso, acessibilidade. Por que eu falo isso? Porque quando se fala em mobilidade, só se fala em a pessoa dentro do veículo, seja ele ônibus, caminhão ou carro, tá? E não fala no pedestre que precisa chegar a esse carro, precisa descer do carro, ir para o seu local de trabalho, a sua consulta médica. A mesma coisa, o pedestre, para chegar no seu ônibus, precisa andar uma determinada distância, que em geral ela tem uma distância ótima, porque aqui em Florianópolis não se consegue muito, e tem que enfrentar os ônibus que são feitos de carroceria de caminhão, que a pessoa tem que subir quase meio metro, 3 degraus, cada um com quase 30 centímetros de altura, fazendo com que muitas pessoas não consigam ou se fazem chegar dentro de um ônibus, fazem com um esforço muito grande, porque na mobilidade está desconsiderada a condição de grande parte da população, a começar pelos idosos, que já estão com o físico com certo compromisso, e crianças que não têm altura suficiente. Fora da mobilidade estão os excessivamente obesos, estão as pessoas portadoras de necessidades especiais, estão as pessoas que sofrem um acidente e têm que andar de muleta, ou estão com a mobilidade como se diz, comprometida, as pessoas que não enxergam bem, as pessoas que não ouvem bem. Então, existe uma gama de pessoas que estão excluídas quando se fala em mobilidade. Por outro lado, quando se fala em acessibilidade, eu falo em cidade para todos, a começar centrando pelo pedestre. O professor Roberto, que tem uma experiência muito grande, passou 5 anos fazendo cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado no Canadá, tem uma experiência internacional. Nós temos um problema grande aqui em Santa Catarina, no Brasil, que são os transportes de massa. Florianópolis ainda com um problema muito mais agravado,
porque nós somos uma ilha, nós não temos como alargar muito as nossas pistas, as nossas estradas, nós não temos muito o que fazer. Mas o nosso transporte coletivo tem deixado bastante a desejar. O prefeito municipal de Florianópolis vem a público agora e dizer que vai licitar novamente o transporte público e de ônibus, das empresas de ônibus. Hoje a questão da universidade é muito mal atendida até, porque chega às 18 horas, 17 horas, quando acabam as aulas, os ônibus saem completamente lotados, abarrotados, as crianças que estão lá na universidade não conseguem nem se segurar dentro do ônibus porque ele não tem uma condição boa de transporte. E em outros horários ele fica vazio, as empresas alegam que nos outros horários ficam vazio. Então, como resolver esse problema? Em primeiro lugar, a cidade tem que ser um local diversificado de pessoas. Não pode ser só comércio aqui, só indústria ali, só escola aqui. O primeiro grande erro na universidade, falar em universidade, é que a Universidade Brasileira de Campus Rural, como foi criada a UFSC, cometesse um erro clamoroso de não colocar moradia estudantil ao redor dela. Na hora que não se colocou moradia estudantil, todas as pessoas da UFSC precisam entrar e sair do campus. Então já gerou um primeiro problema. Outro grande problema agora com relação à cidade, que é uma cidade que tem características, além de insulares, tem a questão da sua geografia complexa. Nós temos, além de morros com bastante inclinação, nós temos lagoas, nós temos 2 lagoas grandes e outras pequenas, nós temos restinga, nós temos mangue. Então, aqui eu não vi nenhum prefeito e admitir que é muito difícil administrar não só o transporte coletivo, mas a cidade como um todo. E aquele plano diretor que eu mencionei no outro programa, ele é uma pessoa que tem uma visão internacional, já fez planos diretores de diversas cidades do mundo, e a população criou uma xenofobia inconcebível para os tempos atuais, porque ele apresentou um plano de adensar os corredores estruturantes de transporte, fazendo que as pessoas nesses locais, por exemplo, próximo da SC 401, para citar um exemplo, ou na SC 403 do Sul, adensar naquela região, como foi feito em Curitiba, para viabilizar os transportes coletivos de Curitiba. Foi feita uma política que demorou 30 anos para adensar ao redor, bem próximo dos corredores de transporte. Mas a Universidade Federal de Santa Catarina, que começou a ser construída em 1960, ficava na periferia na época que ela foi construída e era bem distante se chegar à Universidade Rural, como se diz. Universidade Federal. Rural, Hoje ela está no centro praticamente de Florianópolis, é uma das regiões mais centrais, em torno dela tem um comércio muito rico e uma prestação de serviços muito rica, inclusive, e hoje se pede um pedaço da área de terra da Universidade Federal para se melhorar o entorno da mobilidade urbana e não se chega a uma solução, a uma atividade conjunta que venha facilitar. A universidade está dificultando esse caminho, professor? Ela não está dificultando, ela está simplesmente fazendo com que uma prática de engenharia, uma prática de urbanismo seja feita para resolver efetivamente o problema. O outro projeto, a administração anterior, era muito ruim, era um projeto de engenharia, não levava em consideração as peculiaridades da população. Portanto, olha, eu nunca rejeitei um projeto com tanta veemência e nunca vi tanta omissão da universidade. Por que eles não foram para a televisão e disseram que o projeto era muito ruim e não ia ser um desperdício de dinheiro, não ia ser nem uma meia sola de um sapato? Mas, felizmente, eu já participei de uma audiência no começo dessa semana, na terça-feira da semana passada, né? E já existem 3 propostas confluindo para uma solução muito boa, uma solução que congrega engenharia e urbanismo, congrega sustentabilidade social do bairro e vai dar uma solução boa para a sociedade. Aí sim, a universidade fez o papel dela. Só que a universidade, eu
eu já disse para os meus colegas de lá, vocês deveriam ter respondido à altura quando ela foi criticada, porque o projeto era muito ruim. Ali tinha só engenharia, que é aquilo que eu falo sempre. Os técnicos se dobram ao chefe, que é um leigo, e fazem projetos ruins só para atender a demanda política eleitoral. Professor Roberto, uma outra coisa que a gente nota ali na Universidade Federal também é um excesso de carros trafegando lá. Me parece que cada estudante vai para a aula com o seu carro. Isso é a verdade. Será que não era hora de se pensar em dificultar o estacionamento de veículos na Universidade Federal, obrigando até que essas pessoas passassem a usar o transporte coletivo para fazer o seu deslocamento, ou se criasse em outras alternativas viáveis de locomoção para a universidade. O PAC 2, que é um programa de aceleração do crescimento do governo federal, e agora tem o PAC da mobilidade urbana, e que o prefeito de Florianópolis recentemente teve em Brasília assinando os projetos, e dentro dos projetos tem 2 projetos que eu gostaria de discutir com o senhor. Um dos projetos é o transporte aéreo através de veículos menores, que faria o teleférico, que faria a ligação do terminal urbano, passaria pelo Morro da Cruz e chegaria à Universidade Federal, fazendo a intermediação com os diversos modais de transporte aí das outras cidades de Palhoça, de Santo Amaro, através da integração dos terminais, e nós passaríamos a utilizar os teleféricos para chegar à Universidade Federal. O que você acha deste projeto? Bom, eu já falei para o Dalmo pessoalmente, frente a frente. Dalmo, secretário... Dalmo, secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano. Vocês estão dando o remédio para o paciente sem um diagnóstico. Inclusive, o teleférico, eu fiz um estudo das condições ambientais, ele tem de 40% a 70% do seu tempo sujeito a ser paralisado por causa das condições de vento. E outro defeito desse projeto, que não sei... Isso é um problema estrutural, isso é um problema de segurança. De segurança e de cálculo estrutural. Não é de cálculo estrutural, porque eu estudei os ventos predominantes perpendicular à linha. E todo teleférico, inclusive o bondinho do Pão de Açúcar, o teleférico do Morro do Alemão, o teleférico que é usado na Suíça ou no Canadá para conduzir, como é que se diz, esquiadores, ele tem essa limitação. Então, como transporte de massa, ele é completamente desaconselhado. Além do mais, a sazonalidade da universidade vai fazer com que ele fique parado quase 3 meses por ano. Mais de 40% a 70% de condições ambientais provavelmente adversas, nós vamos ter um transporte de baixíssima confiabilidade e ainda temos que somar quais são as pessoas que teriam medo de andar nesse transporte, bem colocado por você, que é o transporte aéreo. Portanto, isso aí é uma arrematada bobagem, no meu entender. Nós voltamos em seguida com este mesmo assunto, vamos para o nosso intervalo. Em todos os lugares onde houver uma atividade que exija conhecimento e responsabilidade, tem o trabalho de um profissional do CREA. É ele que garante a segurança e a confiabilidade de projetos, obras e serviços essenciais para toda a nossa sociedade. Onde tem a marca do CREA, tem a marca da responsabilidade. CREA Santa Catarina, 55 anos. Estamos de volta com o programa ACE na TV Floripa. É um programa da Associação Catarinense de Engenheiros. E você deve se associar à sua entidade de classe. Se associe na ACE, www.ace-sc.com.br, e venha discutir as questões da engenharia, poder participar de treinamentos e cursos, palestras, eventos técnicos
representar a ACE em diversos comitês, em diversos fóruns e tudo. Você pode, participando da Associação Catarinense de Engenheiros, se tornando sócio da ACE, participar de diversos comitês a níveis nacionais e municipais, estaduais. É um prazer. Hoje nós estamos aqui com o professor Roberto de Oliveira. Falávamos há pouco aí do transporte de teleférico, do transporte aéreo, como fazendo a integração para a Universidade Federal, desde o terminal urbano central, passando pelo Morro da Cruz, até a universidade. O professor Roberto nos colocava de algumas dificuldades que precisam ser analisadas e debatidas, pois a condição dos ventos aqui pode tornar ele, alguns momentos, paralisado. É isso, professor? É isso. A condição básica de um transporte coletivo é a confiabilidade, seja em termos de segurança, seja em termos de horário. De repente bate um vento sul forte aqui em Florianópolis, o estudante quer sair lá do terminal, lá de onde é que vai ser instalado esse teleférico, e não pode porque agora está com vento forte. E olha, vento forte aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, é coisa que não... No inverno é bastante comum, né? E aí eu ressalto a questão das pessoas que têm medo de altura, porque o teleférico é um transporte que é pendurado. Quem reclamava do balanço da Ponte Ercílio Luz não sabe o que é um balanço de um teleférico do bondinho do Pão de Açúcar, que é bem maior do que o nosso projeto. Aliás, eu não conheço, não sei quem foi que fez esse projeto teleférico. É uma coisa muito estranha, que parece um mágico tirando da cartola um coelho. Esse é o grande problema da administração pública brasileira, que vem prefeito, ou vem uma empresa, ou vem não sei o quê, e jogam goela abaixo uma solução sem ter o respectivo embasamento técnico. Eu ouvi falar, inclusive, fiquei curioso a respeito desse assunto de projeto, porque eu não conheço o projeto pronto ainda. Então, quer dizer, deve ter somente uma alternativa e agora vai se partir para a execução de um projeto. Para se executar um projeto desse, vai ter que ter locais apropriados para a instalação das estacas, para a instalação... Ter o grampeamento, para manter um veículo de passageiro naquela altura, naquelas condições técnicas, o cabo sendo esticado, vai dar são forças descomunais na base desse ponto de partida e ponto de chegada. Então, esse projeto ainda deve ser executado, não devemos estar com o projeto pronto ainda. Isso aí não é nada que a engenharia não resolve. Não, mas claro. O problema são aquele que eu falei, a questão do vento, a questão da confiabilidade. Eu não falei na sazonalidade. A Universidade Federal ela tem quase 3 meses de férias por ano. Então, nessa hora, o trânsito, quer dizer, a demanda para. Quer dizer, e o grande problema é o seguinte: quem é que já estudou a demanda de passageiro para a universidade? Eu já estudei em 1995 e a demanda de passageiro diária para a universidade, não só para a universidade, varia de 30 a 33 mil, ou seja, é igual ao número de alunos da graduação. Porque eu peguei esse estudo no tempo de um prefeito que tinha uma entidade de transporte coletivo na prefeitura, e as catracas das empresas eram fornecidas pelas empresas, a universidade também tinha acesso e fazia as contas. Desde então, nunca mais essas passagens de pessoas foi contado. Não é mais disponibilizado pelas empresas. Então a cidade está lobotomizada, ou seja, não tem memória e não tem informação de dado nenhum. Então não tem como se planejar um transporte coletivo, que inclusive o sistema de transporte integrado, que foi um desastre, foi baseado num estudo de origem e destino de 1978, com quase 20 anos de atraso. E com a população de Florianópolis 2 vezes menor com segurança. Em 78, ou seja, nós vivemos aquilo que eu falei, o amadorismo, improvisação e imposição de cabeças coroadas sem o menor respaldo técnico. E o resultado que tem é o caos de hoje em dia.
Então, o caos não é devido a nada, a culpa não é da população, a culpa é da péssima gestão que a gente está tendo sempre, não só em Florianópolis, mas no Brasil inteiro. Se temos esse problema com os ventos, seria uma alternativa ao monotrilho? Bom, o teleférico é uma boa solução para as populações que vivem nos morros. Pequenos teleféricos, assim, porque, por exemplo, a pessoa quer levar um material de construção, quer levar as compras do supermercado, depois que o cara sobe o morro ali da Mauro Ramos, vem a escadaria. Então não dá. Então teria que ter uma alternativa bem localizada para teleférico, é uma coisa muito customizada, é usado muito para pontos turísticos, como, por exemplo, em Balneário Camboriú, Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro, os locais de esqui que tem na Europa, na América do Norte. Mas apesar dos técnicos do teleférico achar que podem ser uma solução viável para transporte de massa, eu tenho minhas dúvidas no local como Florianópolis, numa linha, essa centro-morro do Antão e Universidade. Eu tenho as minhas sérias dúvidas de que esse dinheiro vá ser bem empregado. Certo. Outra questão que foi levantada no PAC da Mobilidade Urbana foi que o prefeito desenvolveria e teria recursos para a construção de faixas exclusivas para ônibus. Mas nós já estamos com condições limitadas. Se nós tivéssemos aterros novos, outras condições para trafegar veículos e ônibus, então, nem se fala, porque me parece que ter ciclofaixas aqui, ter faixas exclusivas para ônibus, causará um transtorno muito grande na cidade. Do jeito que está, é impossível. Mas, por exemplo, felizmente a Rua Deputado Antônio do Vieira, de Florianópolis, já está quase que sacramentado. Todas as 3 propostas que estão confluindo, essa possibilidade vai ser real. Vai ter uma faixa exclusiva para ônibus, uma faixa separada e segura para ciclovia, além da duplicação. É um caso raro, porque Florianópolis tem a tradição... Mas aí vai ter que indenizar todo um segmento de residências, terrenos que existem ali, e isso com certeza não seria uma obra que não é barato. Em 5 anos estaria pronta. Entende? Eu acho que nós temos que perseguir isso, nós somos obrigados a fazer alargamento de rodovias, indenização, mas situações que a gente ainda não viu acontecer em Santa Catarina. Vimos acontecer em Curitiba. Curitiba fez diversas vias rápidas e ônibus exclusivos e foi um sucesso. Mas não era uma ilha, né? Não é só que não era uma ilha. Curitiba sempre primou por uma administração técnica. Aliás, por falar nisso, não é só Curitiba, como Porto Alegre. Porto Alegre também não tem um tráfego tão ruim. Mas existe uma coisa que em Florianópolis não tem, Curitiba tem e Porto Alegre tem. Existe integração entre uma elite pensante e a administração, coisa que em Florianópolis não tem. Em Florianópolis não existe. A universidade ela é muito rejeitada principalmente pelo poder público. Porque a universidade faz como eu sou representante da universidade, ela critica as coisas que estão erradas. Eu não tenho compromisso nenhum com esse ou aquele prefeito, eu tenho um compromisso com o conhecimento. A partir do instante que esse conhecimento é atropelado, eu vou falar. Professor Roberto, outra coisa também que o governo do estado de Santa Catarina prometeu entregar a ponte Hercílio Luz recuperada ao trânsito no final de 2014. Você acredita nessa recuperação? E como seria a melhor forma de utilizar a ponte Hercílio Luz? A ACE já promoveu um debate sobre isso, inclusive eu participei com uma visão da academia. É perfeitamente viável, talvez não fique pronto em 2014. É perfeitamente viável por causa do seguinte: a estrutura da ponte ela está muito inteira, porque ela foi projetada para locomotivas e vagões carregados e foi usada só para carro. E segundo lugar, que ela deve ser usada preferencialmente para transporte coletivo, transporte público, táxi, ambulâncias, qualquer serviço de emergência e, evidentemente, servir como
passagem de pedestre e de bicicleta. Então essa, para mim, é a visão. Colocar carro na ponte Hercílio Luz somente é uma coisa assim, quando não tiver outro uso, ou que tiver tudo liberado, liberar a ponte Hercílio Luz para veículo privado é um erro muito grande e eu acho, inclusive, uma falta de responsabilidade e consideração ao futuro da cidade. Tem que ser muito bem debatida essa questão, tem que ser discutida através do governo do estado, através do município de Florianópolis e dos municípios vizinhos da região metropolitana, porque nós estamos diariamente recebendo todo o trânsito de Biguaçu, todo o trânsito de São José e Palhoça que se deslocam para a ilha. Mas não há um planejamento nesse sentido de como utilizar a ponte Hercílio Luz. O governo do estado colocou duas possibilidades, uma que diminuiriam o tráfego sobre a ponte Pedro Ivo ou Colombo Salles em 20% a 25%, que de manhã teria o tráfego somente no sentido continente e ilha, passando pela ponte Hercílio Luz. E no retorno, no final da tarde, o trânsito se inverteria. Mas tem um problema muito grande, que eu acredito ser o que mais vai trazer, é o entorno, porque você sair da ponte Hercílio Luz e cair aonde? Vai ter que ser feita uma alça que transporte, que vai levar uma parte para o terminal urbano, que vai levar em direção ao terminal urbano os ônibus, e outra parte que vá direto para beira-mar e se funda aí ao trânsito que já terá ali passando. Mas eu quero ter a certeza que isso o governo do estado está preocupado, vai se integrar com o município de Florianópolis, o nosso secretário de Desenvolvimento Urbano, Dalmo Vieira, está com essa preocupação, tem feito grandes atividades, inclusive aí botando a população a participar, a ter sua rua de lazer, como a Rua de Coqueiros, agora aos domingos, onde todos podemos dar nossas pedaladas, caminhadas mais tranquilamente. Mas temos que discutir essa questão e poder ter aí uma mobilidade urbana melhorada na nossa cidade. Vai ser difícil, é uma questão a ser perseguida, tem que ser muito debatida, mas o professor Roberto hoje nos enriqueceu com essa consideração que o transporte via teleférico tem que ser mais discutido, mais aprofundado o seu debate, por causa dos ventos, por causa que ele pode ficar paralisado em algum momento. Meu muito obrigado ao professor Roberto pela sua presença no nosso programa e continuamos à disposição de todos vocês na Associação Catarinense dos Engenheiros. Entre no site www.ace-sc.com.br e discuta e participe das atividades da engenharia catarinense. Nosso muito obrigado.